dia, segundo ano. E aí, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é terça-feira, dia 30 de junho, último dia do mês de junho. E hoje, em nossa aula de história, nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Olha só, o tema deste capítulo é Toda família tem uma história. E o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a árvore genealógica. E aí, quem de vocês já ouviu falar essa palavra, esse tema, esse assunto? Quem aí sabe o que é árvore genealógica? Então, árvore genealógica é a maneira de representar a história de uma família e demonstrar as relações de parentesco, né? O quem é o que de quem entre as pessoas. Os familiares mais antigos, eles ocupam a parte de cima da árvore, certo? E os mais novos, eles ocupam a parte inferior, a parte de baixo. Vamos lá, vamos observar esse exemplo. Então, gente, vamos lá. Vamos observar o exemplo que nós temos em nosso livro. Olha só, Carlos nasceu há 70 anos em Fortaleza, no Ceará. Ele era o filho mais novo de Fátima e Joaquim e teve 2 irmãos, Clara e Roberto. Quando tinha 17 anos, seu pai morreu. No dia seguinte, Carlos, junto com a mãe e os irmãos, mudou-se para Recife, em Pernambuco. Lá, Carlos tornou-se comerciante e conheceu Marta. Carlos e Marta casaram-se e tiveram 2 filhas, que foram Letícia e Fernanda. Hoje, Carlos tem 2 netos, filhos de Letícia, que é o Gabriel e o Bruno. Gabriel tem 7 anos e Bruno tem 9. Observe aí nessa árvore genealógica, tá certo? Baseado nessa árvore genealógica da família de Carlos, nós vamos responder a essas questões. O que Pedro e Letícia são de Gabriel, observe na árvore, e o que Carlos é de Clara, ele é esposo, ele é irmão, ele é o pai, ele é primo, você vai marcar. E o que Fernanda é de Bruno e Gabriel, e o que Letícia é de Fátima e Joaquim. Você já sabe o que é árvore genealógica, que é uma forma de representar a história de uma família e demonstrar as relações de parentesco, né? Quem é o que de quem, certo? Olha só, gente, desde o primeiro capítulo lá, nós estamos falando a respeito da família, de como a família é composta, dos tipos de família. Nós conversamos e debatemos sobre a nossa família, sobre as famílias que existem, sobre famílias diferentes das famílias convencionais, famílias que moram no campo, famílias maiores, famílias menores na cidade que moram em apartamentos pequenos. Nós também falamos sobre as famílias do passado e a família do presente, como é que ela é composta. Nós falamos que lá no passado as famílias eram com mais membros, né? Os pais tinham muitos filhos e as famílias sempre naquelas fotos antigas apareciam enormes, né? E que hoje em dia é até muito comum ter famílias com apenas um filho, né? Ou 2. E agora nós estamos falando sobre a história das famílias, de como essa história é contada, mais precisamente nós estamos falando sobre a árvore genealógica, que vai contar um pouco a história de cada família, certo? E aí, para responder a página 15, né, nós vamos ver uma obra de arte, uma cena. Essa obra de arte foi pintada por Tarsila de Amaral, né, uma desenhista e pintora brasileira muito importante
lá no século XX, lá na primeira metade do século XX, ela foi uma artista, né, moderna, né? Para a época dela, as pinturas dela eram consideradas uma artista modernista. Então, vamos lá. As famílias daquela época, do passado, elas viviam muito no meio rural, né? Como eu tinha dito, lá no campo, e elas eram mais extensas do que as famílias do momento, do que as famílias atual agora. Olha só, o nome dessa imagem, dessa pintura de Tarsila do Amaral é A Família. E para responder a quarta questão, certo? Eu vou fazer a leitura aqui de um textinho muito legal, que tem o título de Na Casa dos Meus Avós, para a gente poder responder a quarta questão, tá bom? No sobrado da minha avó, o quintal era mágico. Havia um canteiro de rosas vermelhas, onde às vezes nos arranhávamos no meio da brincadeira. E carros antigos do meu avô. Eles eram uma diversão à parte. Lá, ninguém ficava parado e, quando alguém parava, minha avó vinha trazer um suco com bolo de fubá. Meu avô ficava de olho para que eu e os meus primos não nos machucássemos. No fim da tarde, depois do trabalho, meus pais vinham me buscar. Aí era a hora da janta e depois banho e cama. Era um tempo muito bom. E aí, como é a casa dos seus avós? Vocês vão explicar como é a casa dos seus avós, onde eles moram ou onde eles moravam. E por que o autor desse texto, ele fala assim, que o quintal era mágico? O que vocês pensam sobre isso, né? Quando a gente fala assim, era um lugar mágico. Existe um lugar mágico para você? Se a resposta for sim, você vai descrever esse local e vai dizer porque esse local é mágico. Olha só, eu, quando criança, tinha vários locais mágicos para mim, como casa de tia, de tio, de parentes, né? Eu tinha um lugar que eu considerava mágico, que era aquele lugar que quando eu estava, parecia que coisas mágicas aconteciam dentro da brincadeira, tá bom? Então, respondam as atividades e eu quero ver essa parte aí do local mágico de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.